você que tá escutando ou vendo aqui, me fala qualquer outra profissão no mundo em que em um ano, honestamente, né, vamos deixar bem claro, você triplica o seu ganho sem precisar fazer 9 anos de faculdade. Gustavo, do meu time, ex-jogador de futebol, vendeu 1.200.000 em dezembro. Esse cara vai botar no bolso de comissão 24 mil reais. Quem que você conhece que ganha 24 mil reais? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Gabriel, acabou de entrar. Gabriel tá arrebentando, né? Vai tirar quanto de comissão? Estamos no dia 16 de janeiro. O cara já fechou 5 vendas. Dia 16 Começou de agora de janeiro. pouco. Acabou de começar. Já foi o maior salário da vida dele do mês passado, no primeiro mês dele de vendas. Quem escutou, me fala uma outra profissão que você consegue entrar ganhando legal, porque se você for olhar o quanto você precisa para entrar como SDR ou como BDR e o quanto você ganha, é muito legal essa proporção. E em um ano, você tá ganhando 3, 4 vezes mais, no mínimo, né? No mínimo, não tem outra profissão. Não tem outra profissão. E aí, beleza, voltando aqui, né? Eu acredito que esse mito que a galera conta, a depreciação do vendedor, subemprego, última opção, é uma maneira que a gente tem para conseguir deixar as pessoas escravizadas. Só tem 2 lugares que você usa uniforme: colégio e prisão. Só tem 2 lugares que tem a sineta que te diz o horário do que você pode fazer alguma coisa: colégio e prisão. No colégio você fica 8 anos sendo treinado para tirar o quê? A média. 80% das pessoas que você conhece serão medíocres. Não são pessoas que, e aí na internet você vê que eu tomo porrada toda hora quando eu falo do home office, né? Não são pessoas que estão se condicionando a chegar onde elas sonham. São pessoas que estão se condicionando a aceitar a sua realidade. Você nasceu assim, síndrome de Gabriela. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Em vendas, é o único lugar que você pode ganhar mais do que o dono da empresa. Esse cara ganhou um negócio que diretor não ganha. É isso aí. Entendeu? Então, não tem outro lugar. E aí, o que a gente faz? A gente conta uma história que não é uma coisa boa, de que não é honesto, de que é feio vender. As pessoas têm vergonha de vender, né? E aí, o que eu faço? Para atrair medíocre. Para não atrair os caras bons. Porque os caras bons vão querer fazer medicina, vão querer fazer engenharia, vão querer fazer direito. Quando, na verdade, poucos advogados, poucos engenheiros ganham o que esse cara ganhou em dezembro. É isso aí. Advogado e engenheiro ganha bem menos. Agora, o que você considera que são os primeiros passos importantes para quem está entrando na carreira em vendas? E o que eu preciso desenvolver se eu estou querendo ir para esse lugar? Legal. Bom, boa pergunta. Primeiro, eu falo, o cara vai trabalhar com vendas, o ideal é que ele procure alguma empresa ou produto ou serviço que ele acredita mesmo. Por que isso? Porque na prática, você vai ter que ligar, vai receber contato das pessoas, ou vai ter que prospectar, enfim. Cara, se você não acreditar bastante naquilo que você tá ligando para defender, vai ser difícil. Por isso que muita gente desiste no começo. Então, assim, vai faltar técnica, porque é natural, você vai aprender isso depois durante o jogo. Mas a técnica, ela apura a sua atividade, né? Como que você aprende vendas? Vendendo. Não tem segredo, né? A técnica, o estudo, você vai ganhando musculatura para isso, mas você só aprende vendendo. A primeira coisa é buscar alguma coisa que você acredita. Pô, cara, eu gosto desse produto, eu acho essa empresa legal, gosto desse serviço. Isso vai te dar força para você defender. Porque contornar a objeção, lidar com objeções, né, rejeições, é muito complexo, né? Dói muito, até o cara entender, né, que objeção é diferente de rejeição. Pô, que não é pessoal. Que não é pessoal, mas você tem que, é entendimento primeiro e depois muito exercício, porque você pode até saber qual a diferença de um do outro. Mas na hora que você recebe um não, ou não quero, cara, ele mexe, né? A rejeição, ela é a dor... Não, em detalhe que o vendedor, cara, ele fez a reunião, ele apresentou a proposta, o cliente deu um sorrisinho, ele já fez a dívida, né? Contando a comissão. O ter mais esperançoso dentro do mundo é o vendedor, cara. Qualquer micro... Ele mexeu a sobrancelha, isso é assim. Ele balançou a cabeça. Pronto, tá fechado. Então, assim, principalmente é esse, né, cara? Aí se tomar não é muito complicado, né? E rejeição é a maior dor social que o ser humano tem. Então, é muito complicado. Se você não acreditar demais ali, fica difícil você passar por aquelas primeiras ondas, né? Para depois ter um mar um pouquinho mais calmo. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. E a segunda, vai buscar técnica de venda. Por quê? Porque a técnica de venda, ela é a musculatura pro cara. Então, imagina, uma pessoa que está começando, por mais que ela defenda o produto que ela vende, mas ela não sabe, por exemplo, lidar com objeções de preço, ou tá bom, vou dar uma pensada, ou tá, mas por que qual que é a diferença entre o seu e o concorrente? Por que eu deveria comprar com você? Ah, eu já tenho um fornecedor. Qualquer coisa que não seja um sim, se ela não souber tecnicamente lidar, é óbvio que ela vai ficar desesperada. Qual que é o maior medo que as pessoas falam lá, né? Que falar em público é maior ou segundo medo? Ela não tem medo de falar em público. A pessoa ela tem medo de ser questionada em público e não saber responder. Então, pro vendedor é a mesma coisa. Quando eu faço uma ligação, eu recebo, o medo do vendedor é o que esse cara vai falar que talvez eu não consiga dar continuidade, eu não consiga contornar, ou que eu não consiga responder. É esse o medo dele. Então, quando você conhece
do produto gosta, já é um puta de um passo. Mas quando você conhece as técnicas, você consegue fazer ligações, né, ou contatos muito mais fácil. Eu, quando comecei a fazer venda, eu precisava fazer todo o processo. Então, eu ia atrás das empresas, aí eu pegava o telefone, aí eu fazia a lista, aí eu ligava, eu agendava, eu visitava, eu fechava e depois eu acompanhava para fazer, eu vendia por contrato. Então, eu fazia todo o funil. Só que eu tinha vergonha de ligar. Então, o que eu fazia? Eu tinha um espelho, e aí o César Frazão, na época, eu tinha um espelho na frente onde ficava o telefone, que eu fazia o agendamento de casa, depois saía. Tinha um espelho, aí eu pegava, ligava, falava, beleza, eu vou ofertar isso daqui ou vou fazer uma ligação para agendamento. Aí eu ligava, fazia o pior cenário, cara bruto, cliente ruim, que não queria, não, já tenho, fazia simulação igualzinho, papapá, terminava, já pegava o telefone. Então eu terminava de fazer a simulação, não, eu pegava o telefone e ligava, né, para ganhar coragem para isso. Só isso no início começa a funcionar assim, mas depois você começa já a saber um pouquinho. Quando eu fui para a parte de palestra, a mesma coisa, eu fiquei anos, a palestra que eu ia dar na empresa tal, eu um dia antes, olha que loucura, eu repassava a palestra sozinho dentro do quarto, a 1 hora, era 1 hora e meia de palestra, 1 hora e meia, com tudo, com as piadas, com a história, como se tivesse gente lá, como se as pessoas tivessem rido, não tivessem rido. Fiquei anos fazendo isso, né? Pra ganhar o quê? Automaticidade, que a gente fala. Automaticidade vem com frequência, não vem com tempo. Então, por isso que se você primeiro, vai para um lugar onde você acredita, já te dá uma vantagem muito grande. Você tem tesão em segurar, né? Você tem tesão em falar, mesmo que você não sabe a técnica, não, São Paulo, compra, acredita. Às vezes só isso que precisa, né? O cliente só precisa de uma convicção do vendedor. Não, São Paulo, pode levar, é o melhor produto, eu gosto muito aqui, eu já vi outro, é o melhor, às vezes só precisa disso. Entendeu? Então, isso é o primeiro. E o segundo, buscar conhecer técnica de venda, cara. Isso você já está na frente de 99% dos outros. E, se de preferência, vá procurar entender um pouquinho como funciona a CRM, né? Porque o vendedor hoje que entende de CRM, né, dos principais, esse cara, ele vale pelo menos no fixo ali, uns 30% a mais. Porque esse cara ele vai levar de 3 a 4 meses para mexer bem no CRM. Esse cara já vem, eu perdi, eu economizei 4 meses de rampagem. E, em geral, esses caras fazem 70% e 80% a mais de comissão do que o cara que não mexe no CRM. Porque, cara, você imagina, sem automação. Você não tem como, automação, relembrar cliente que volta pro funil para não perder, que isso aí, consegue lembrar de cabeça. Não, o cara faz 5 reuniões por dia. Quando ele chega na terceira, ele mistura primeiro com a segunda com a terceira. E o CRM começa a virar, o cérebro responde mais fácil a ordem, né? Então, cara, você abre o CRM, você tem agenda. Você não perde 30%, por exemplo, do dia. Eu vou fazer follow-up com quem? Não, pô, tá lá. Se eu vou fazendo, fiz o primeiro contato, então amanhã eu tenho. Para chegar uma semana, 10 dias, o cara já tem uma agenda pro dia. Então ele não precisa pensar em como que vai ser, ele tem a agenda do dia. Aquilo ali economiza 30% de efetividade. Ele deveria estar pensando o que ele vai ter que fazer, o que eu vou falar agora. Não, tá lá montado aquilo lá. Então, naturalmente, 30% a mais de produtividade só nisso. Cara, uma coisa que a gente tem na Growth, dois hacks, galera. Primeiro, né, a gente tem essa separação do time de prospecção do time de vendas. Então, meu vendedor faz na média mais 6 reuniões por dia, que é o máximo que cabe na agenda dele. A gente usa um software, que agora virou Meet Rocks, que é uma inteligência artificial. Ela pega tudo que o vendedor fala, transcreve. Então, você quer saber o momento que ele falou sobre preço. Você joga preço, ele acha no momento exato do vídeo, você clica, você cai lá. O nosso líder de vendas, ele tem tipo um checklist, aí ele começa vendo lá. Fez rapport, contou piada, fez pergunta de situação, fez implicação, gastou. Então, ele valida e dá um score e depois devolve pro vendedor para ele ver onde que ele vai corrigir, entendeu? Então, isso tem ajudado muito. Inclusive, parte do resultado que o Gabriel tá tendo é por conta de um onboard muito bem feito. Léo, o tempo que você ficou em vendas, né, e como você é um cara muito analítico, o que você percebe ali dos vendedores que mais performam, que eles têm ou de comportamento diferente ou de skill diferente que faz a diferença para vender mais? Primeiro que ele não tá ali pelo horário, ele tá ali pelo resultado. O primeiro ponto que eu mais observo, né, geralmente após o horário aí que não tem tanta interação, ele pega para estudar, né? O primeiro ponto que eu peguei ali, pega para estudar. Tem o João, né, que é nosso líder técnico. Pô, pega pra conversar com o João. João, fiz essa call aqui, assiste aqui pra mim. O que você acha que eu posso melhorar? Vamos marcar um roleplay, vamos marcar um treinamento pra melhorar essa ponta. Então, assim, é um cara mais interessado e engajado em bater o resultado. Ele não tá ali contando as horas pra, tipo, deu 6 horas, eu tenho que ir embora. Então, tipo, é um pensamento diferente, né? O cara é drivado pelo resultado e não pela hora que ele tá consumindo ali ao longo do dia. Um outro ponto, principalmente em fechamento, esse cara tem uma motivação, né? Inclusive aconteceu isso um fechamento que a gente teve, acho que foi o de novembro ou de outubro. Cara, nossa, não sei se você já viu, mas meu fechamento é um evento. Eu boto anão, eu tenho de tudo, cara. Aí eu virei pro Carlos, né? Eu virei pro Carlos, e aí, Carlos, vai bater a meta? Ele, cara, tá faltando uma venda e tal, não sei o que, papapá. Ele tava meio assim, meio cabisbaixo, pá. Aí ligou pra esposa dele, a esposa dele falou assim... Aí ele falou, vou pra casa e tal, não sei o que, pá. Mas vem pra casa porra nenhuma. Não aparece aqui sem bater a venda. A esposa dele falou, cara, não aparece aqui sem bater a venda e tal. Aí ela falou assim, aí ele perguntou assim, não, mas eu já fiz uns follow-ups aqui e tal, não sei o que. Aí ela, quantos follow-ups tu fez? Quantas ligações tu fez aí? Aí falou o número, só isso? Pode, é gerente de venda, tem que trazer ela pra Growth.
No final das contas, no final do dia, ele bateu a meta e ainda fez uma venda a mais ali Que animal. no dia, né? Então ele tinha o pipeline, ele tinha como bater essa meta, só que ele não tava executando ali naquele momento, ele já tava meio que largando as pontas. Quando ele ligou pra esposa, a esposa... Cara, e você vê, né? Foi voltar pro game só, né? Foi O cara, voltar o pro cara ia game. jogar a toalha, só voltar pro game.